O que vou contar para vocês hoje vai mexer com tudo o que vocês pensam sobre depressão e ansiedade na vida cristã. Me chamo Zepper Mitchell, tenho 24 anos e trabalho como designer gráfico numa empresa de marketing digital lá em Portland, Oregon. Há uns 6 meses, eu quase morri. Fiquei 14 minutos sem vida por causa de uma parada cardíaca que rolou por conta de uma ansiedade muito forte. O que Jesus me mostrou durante esses 14 minutos vai mudar para sempre a forma como a igreja entende saúde mental, principalmente entre os jovens cristãos. Mas antes de continuar, preciso pedir uma coisa importante. Se você ou alguém que você conhece está passando por depressão, ansiedade ou tendo pensamentos difíceis, por favor procure ajuda profissional. O que eu vou falar aqui não substitui médico ou terapia, viu? Jesus também usa médicos, psicólogos e remédios para ajudar a gente a se curar. Então tudo começou quando eu estava vivendo um momento super confuso na minha vida. Por fora parecia o cristão perfeito, líder do ministério jovem, todo domingo na igreja, conhecia a Bíblia de trás para frente e até pregava de vez em quando. Meus pais tinham orgulho e achavam que eu era o filho dos sonhos, mas por dentro eu estava destruído. Acordava todo dia com um peso no peito que parecia esmagar. Teve dia que eu precisei de uns 20 minutos só para conseguir levantar da cama. Não era preguiça, era um medo e uma ansiedade tão grande que me travava. Parecia que tinha uma nuvem preta na minha cabeça que nunca ia sair. O pior era que eu pregava uma coisa no domingo e sentia outra completamente diferente. No culto eu falava sobre a alegria de Jesus, vida plena, confiar em Deus sempre. As pessoas até se emocionavam, choravam, mas quando eu chegava em casa, a realidade vinha como uma onda gigante. A ansiedade começou devagar, em reuniões de trabalho. Meu coração disparava do nada, eu suava, sentia que não conseguia respirar direito. Pensei que era só estresse do trabalho, mas aí os ataques começaram a rolar nos momentos mais inesperados. No meio do culto, no almoço de domingo na casa dos meus pais, até assistindo TV em casa. O que mais me incomodava era que parecia que tudo isso não tinha nada a ver com minha fé. Eu decorava versículos sobre não se preocupar, lançar as ansiedades em Jesus, ter paz além do entendimento, mas na hora do aperto parecia que tudo isso era só palavra jogada ao vento, enquanto meu corpo pirava. Meus pais perceberam que algo estava errado, mas não sabiam o que fazer. Quando eu tentava explicar, ouvi muito: você precisa orar mais, talvez tenha algum pecado aí, Deus não nos deu espírito de medo. Tudo isso, apesar de bem intencionado, só me fazia sentir pior, mais culpado, mais sozinho. Acabei achando que minha ansiedade e depressão eram um sinal de falta de fé. Se eu realmente confiasse em Deus, não estaria assim, pensava. Achava que se minha fé fosse real, eu teria só paz e alegria o tempo todo. Com isso me isolei ainda mais porque não conseguia abrir o jogo com ninguém na igreja. Nas reuniões de oração, falava só coisas superficiais, porque tinha medo de contar que estava lutando com pensamentos bem difíceis. Às vezes nem sabia se valia a pena continuar. A depressão foi se mostrando de um jeito que eu nem reconhecia. Perdi vontade de fazer tudo que amava, tipo tocar guitarra, assistir filme, até ler a Bíblia ficou difícil. Minha concentração despencou, o trabalho virou um desafio enorme. Passava horas parado na frente do computador sem produzir nada. E os pensamentos? Eram dúvidas sobre meu valor, se alguém sentiria minha falta se eu sumisse, se eu realmente fazia diferença. Cheguei a pensar que talvez todo mundo na igreja estaria melhor sem minha hipocrisia. Eu tentei de tudo que achava que um cristão de verdade deveria fazer. Comecei a orar mais horas seguidas, esperando que Deus tirasse aquele peso do meu peito como num milagre. Li vários livros cristãos sobre vitória espiritual e batalha contra o mal. Fui em retiros de jejum e oração, achando que ia ter uma experiência forte que ia me tirar daquela escuridão na cabeça, mas nada disso resolveu de verdade. Às vezes, durante um momento de adoração ou oração mais intensa, eu até sentia um alívio, mas logo a ansiedade e a depressão voltavam com tudo, como se estivessem brigando comigo por eu tentar expulsar elas. Teve um dia, numa quinta-feira, 22 de setembro, que foi o limite. Eu estava numa semana cansativa, trabalhando num projeto muito importante, com prazo curto, dormindo só umas 3 ou 4 horas por noite. Acordei com um medo estranho, tipo um pressentimento ruim, mas sem saber exatamente o que era. No almoço tentei me acalmar lendo a Bíblia e orando, mas meu coração não parava de acelerar e minha cabeça não conseguia focar nas palavras. À tarde, numa reunião de trabalho por vídeo, comecei a sentir uma dor no peito e falta de ar. Desliguei rápido. Falei que tinha problema técnico. Tentei me deitar no sofá, respirar fundo, repetir uns versículos para me acalmar, mas só piorou.
Meu coração batia tão forte que eu até ouvia ele no meu ouvido. A dor no peito ficou mais intensa. Foi irradiando para braço esquerdo e pescoço. Aí eu percebi que estava realmente sério. Peguei o telefone para ligar para o socorro, mas antes de conseguir discar, veio uma dor tão forte que me fez dobrar todo. O mundo girou, minhas pernas fraquejaram e a última coisa que lembro foi cair no chão da sala, olhando para o teto branco do meu apartamento. A próxima coisa que senti foi totalmente diferente de tudo que já tinha vivido. Não estava mais na minha sala, não sentia dor nenhuma, e o lugar ao meu redor era lindo demais, cheio de paz. Era como se toda aquela ansiedade, o peso, toda a escuridão simplesmente tivessem sumido. De repente eu estava parado em um lugar que parecia infinito, com uma grama verde macia debaixo dos pés, e uma luz dourada vindo de todos os lados, sem uma fonte específica. O ar era puro e fresco, e pela primeira vez em meses consegui respirar fundo sem aquele aperto no peito. Foi aí que eu vi Jesus, mas não aquele que a gente vê em pintura ou filme. Ele tinha uma presença forte, mas ao mesmo tempo muito acolhedora. Quando nossos olhos se encontraram, senti um amor tão grande que na hora se foi toda a culpa, vergonha e aquele julgamento interno que eu carregava. Ele falou meu nome, Zepper, e a voz dele não era só um som, parecia tocar minha alma toda. Disse que tinha algo muito importante para me mostrar sobre a ansiedade e depressão que tantos dos seus filhos estavam enfrentando. Ele estendeu a mão e apareceu uma visão gigante na nossa frente, milhões de pessoas pelo mundo todo. Vi jovens cristãos chorando sozinhos no escuro depois do culto, adultos ajoelhados orando e pedindo para se livrar daquilo, famílias tentando entender por que seus filhos estão sofrendo desse jeito. Jesus falou: "Olha só, essa epidemia de ansiedade e depressão entre meus filhos não é coincidência, nem falta de fé, nem castigo por pecados escondidos. É porque vocês não entendem direito como eu criei o ser humano." A imagem mudou e eu pude ver o corpo humano em detalhes, o sistema nervoso, os neurotransmissores, as interações químicas que mexem com nossas emoções e pensamentos. Ele explicou que quando criou a gente, não deu só alma e espírito, mas também um corpo físico, com sistemas delicados que funcionam juntos. O cérebro que usamos para adorá-lo pode ter desequilíbrios químicos. O coração que bate de amor pode disparar por causa da ansiedade. Foi como um estalo na minha cabeça. Eu passei meses achando que ansiedade e depressão eram falhas espirituais, mas na real são problemas médicos que mexem com o nosso corpo. Jesus continuou: "Zepher, sua ansiedade não aconteceu porque você orava pouco. Sua depressão não é sinal de fé fraca. Seu coração parou porque seu corpo sofreu um estresse além do que aguentava." Depois ele me mostrou uma visão que mudou tudo para mim. Vi pessoas de todas as épocas, muitos heróis da fé, lutando contra o que hoje a gente chama de ansiedade e depressão. Vi o profeta Elias depois de uma grande vitória, sentado debaixo de uma árvore, querendo desistir da vida. Vi o rei Davi escrevendo salmos falando da alma abatida e perturbada. Vi Jeremias, chamado de profeta chorão por causa da tristeza profunda. E até alguns dos discípulos de Jesus sentiram isso. Jesus falou com muito carinho. Pedro, por exemplo, teve ataques de pânico depois que me negou. Tomé também enfrentou dúvidas que o deixavam mal fisicamente. Jesus me falou que o grande problema hoje é que a igreja muitas vezes trata a saúde mental só como questão espiritual. Isso acaba nos fazendo se sentir culpados à toa e atrapalha buscar a ajuda completa que Deus quer dar para nós. Ele mostrou para mim uma visão do futuro, onde a igreja entende melhor como funcionamos de verdade. Vi pastores aprendendo a diferença entre sofrimento espiritual e doença mental. Vi comunidades cristãs apoiando quem está fazendo terapia do mesmo jeito que apoiam quem trata diabetes ou pressão alta, sem julgamentos. Jesus disse: "Zepher, quando você voltar, vai ter uma missão bem clara: ajudar a unir a fé de verdade com cuidado para a saúde mental." Então as visões mudaram e eu me vi falando na igreja, contando minha história, não como um milagre instantâneo, mas mostrando que Deus usa várias ferramentas para curar. Também me vi criando conteúdo para ajudar jovens cristãos a entender que terapia não é falta de fé. Jesus explicou algo essencial: ansiedade e depressão não significam que a pessoa é fraca na fé. Muitas vezes quem sofre mais são os mais sensíveis espiritualmente, que sentem lá no fundo toda a dor do mundo. Essas almas sensíveis acabam sobrecarregando os sistemas do corpo que Deus criou para sermos sensíveis, mas que podem ficar cansados. Ele falou que eu devia entender umas verdades que mudariam a minha fé. Buscar ajuda profissional não é falta de fé, é sabedoria. Deus usa médicos, psicólogos e remédios para nos ajudar. Usar essas coisas é reconhecer que Ele provê,
não rejeitar o que ele oferece. Podemos ter a fé forte e ainda precisar de remédio para ansiedade ou depressão, como um diabético que precisa de insulina porque o corpo não produz o suficiente. A igreja precisa ser um lugar de cura, não de julgamento. Quando você abrir seu coração, terão pessoas que entendem e outras que não. Foque em quem apoia de verdade, não só em quem fala versículos como cura rápida. Sua luta pode virar um ministério. Ser aberto sobre sua caminhada ajuda quem está sofrendo em silêncio. Jesus falou, já sentindo que a conversa ia acabar. Quando voltar, não esconda sua luta. Use sua experiência para mostrar que eu amo cada um, inclusive com suas dificuldades mentais e emocionais. Senti uma força me puxando de volta. Jesus foi desaparecendo, mas as últimas palavras ficaram ecoando. Lembre-se, saúde mental faz parte da cura completa que eu ofereço, corpo, alma e espírito juntos. Logo depois acordei numa ambulância, cercado de paramédicos. Soube que meu vizinho me achou desmaiado quando veio devolver umas coisas que tinha pego emprestado. Eu tinha ficado 14 minutos em parada cardíaca. No hospital, os médicos explicaram que o que aconteceu foi por causa de níveis altíssimos de cortisol e adrenalina, tudo ligado à ansiedade crônica não tratada. Eu era um rapaz de 24 anos com coração saudável, mas quase morri por causa do impacto físico do estresse mental. Nos meses depois, coloquei em prática tudo que Jesus me mostrou. Comecei terapia com psicólogo cristão que entendia de fé e saúde mental. Comecei medicação para ansiedade com psiquiatra que respeitava minha religião e, o mais importante, comecei a falar abertamente na igreja sobre minha experiência. Hoje, 2 anos depois, eu controlo minha ansiedade com uma combinação de fé verdadeira, terapia, remédios na medida certa e uma comunidade que entende que cuidar da mente é parte da vida cristã. Ainda tenho dias difíceis, mas agora tenho ferramentas reais para enfrentar. Se você está assistindo isso e lutando contra ansiedade, depressão ou qualquer problema de saúde mental, quero que saiba, suas dificuldades não significam que você tem fé fraca. Procurar ajuda profissional é sinal de sabedoria, não de derrota. Deus pode usar médicos, terapeutas e remédios como instrumentos para te curar. A igreja tem que ser um lugar onde a gente possa ser honesto sobre tudo, inclusive sobre a mente e o coração. Quando juntamos fé de verdade com cuidado profissional, experimentamos a cura completa que Jesus sempre quis nos dar, corpo, alma e espírito. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.